avançamos para terça-feira, onde nós vamos ler os versos 23 e 24. O verso 23, especialmente, tem sido um grande desafio para muitas pessoas. Produção, por favor, coloque aí os dois versos. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Olha o que Paulo vai dizer aqui para nós. Paulo está dizendo que, pesando as duas situações, pesando as duas opções, morrer ou continuar vivendo, ele diz que ele usa aqui uma palavra, estou constrangido. É como se ele não tem como fazer essa escolha. Ele se encontra sem recursos para fazer essa escolha. Por um lado, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Então, essa frase nos leva a uma consideração muito importante, eu já vou voltar a ela. O que é incomparavelmente melhor. Está dizendo, olha, partir e estar com Cristo, muito melhor. Mas, pensando em vocês, filipenses, pensando nas necessidades espirituais, no pastoreio, é mais necessário que eu permaneça na carne, que eu continue vivo. Então vamos entender essa expressão, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Essa expressão tem contribuído para que muitas pessoas se enganem a respeito do estado do ser humano na morte. Para que nós possamos entender com clareza qual era o pensamento do apóstolo São Paulo sobre o estado do ser humano na morte, nós vamos recorrer a outros textos que o próprio apóstolo escreveu a respeito da ressurreição. Então eu vou citar aqui dois, que são para mim os dois mais emblemáticos. 1 Coríntios 15, versos 13 e 14. Produção, por favor, coloca para nós aí 1 Coríntios 15, 13 e 14, e ele diz, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ora, Paulo tinha tanta convicção de que, uma vez morrendo, o ser humano, ele participava do sono da morte, sem sonhos, sem consciência, conforme também a lição nos traz aqui, o texto de Eclesiastes 9, verso 5, e ele tinha certeza do juízo, ele próprio escreveu isso na própria carta aos Coríntios. E Jesus também faz referência a isso em João 5, 28, 29, que convém passarmos por um juízo e não receberemos a nossa recompensa antes de passarmos por esse juízo. E na morte não há consciência. O outro texto que eu quero citar aqui, do apóstolo São Paulo, está na segunda carta, esse muito conhecido também, muito utilizado nos nossos serviços fúnebres, né? 4, 16 e 17, ele começa, a produção pode pôr para nós 16 e 17, ele começa o verso 13 dizendo, não quero que sejais ignorantes. E ele então vai dizer por quê? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então não há dúvida aqui, Paulo é muito claro o que ele pensava da morte, o sono da morte. Jesus vem, os mortos ressuscitam, e depois nós os vivos, os que ficarmos vivos por ocasião da volta de Jesus, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja, qual era o momento de estar para sempre com o Senhor? Na volta de Jesus, depois da ressurreição dos justos, que se unem aos vivos, justos vivos, transformados, então aí serão arrebatados, juntos para o céu, e vamos estar para sempre com o Senhor. Ninguém usufruiria dessa recompensa antes, ao momento da morte. Então, quando Paulo diz, olha, quero partir e estar com Cristo, Paulo não está dizendo, olha, eu saio aqui dessa vida e já vou viver com Cristo. Não era esse o pensamento do apóstolo Paulo. Ele acreditava num juízo, ele acreditava na ressurreição, ele tinha consciência do estado do homem na morte. Assim, a morte é como um sono sem sonhos, diz aqui o autor, do qual Jesus despertará seus fiéis em sua segunda vinda. Se quando, aqui o autor usa um argumento, se quando as pessoas morrem elas vão diretamente para o céu, imagine qual teria sido a situação de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Após 4 dias, se ele tivesse morrido e ido para o céu, e Jesus teria sido, ô Lázaro, desculpa aí, mas volta aqui para a terra. Não fecha isso, não tem jeito.
Jesus estaria chamando ele de volta para a terra, olha, você está no céu, mas volta para cá, depois você volta para ele. Não daria certo. Você não tem lógica essa. E Jesus disse, olha, Lázaro, nosso amigo, dorme, falando da morte de Lázaro. Então, irmãos, as palavras de Paulo sobre partir desta vida para estar com Cristo significam estar com Ele, participar com Ele do seu sofrimento. E se ele fosse chamado para a morte, então esse seria o chamado dele. Não era após a morte ir para o céu, não era isso que Paulo estava dizendo. Para alcançar, aqui no próprio livro da própria carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 11, ele diz, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo tinha convicção, e os filipenses também tinham convicção. As pessoas querem usar esse texto para forçar uma barra de que existe vida após a morte, e esse não é sem dúvida nenhuma, o propósito da menção aqui de Paulo. Embora estivesse disposto a morrer por Cristo, Paulo sabia que seria melhor para os filipenses se ele continuasse a viver. Depois ele disse, olha, eu já não sei mais o que escolher. Eu estou cansado, eu preferia descansar e aguardar a volta de Jesus. Paulo sabia que a primeira coisa que ele viria depois de sua morte seria o chamado de Cristo para a vida eterna. Ele preferia isso. Mas ele também não queria desonrar a Cristo. Ele não preferia o conforto. Por isso ele dizia, eu já não sei mais o que escolher. Deixa Deus decidir. Se é para eu morrer honrando a Cristo, eu morro. Se era para viver honrando a Cristo, eu vivo. Os versos 25 e 26, que a lição não comenta, Paulo diz, olha, estou convencido disto, de que ficarei e permanecer com todos vós, para o vosso progresso e gozo, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriares em Cristo Jesus pela minha presença. Paulo diz, olha, eu acho que Deus tem alguma coisa para eu fazer ainda, permanecendo com vocês. Mas eu não sei o que dizer, não sei, não posso afirmar. E uma outra compreensão aqui do comentário bíblico adventista, na página 133, nos afirma o seguinte, as palavras de Paulo, partir e estar com Cristo, devem ser entendidas à luz de outras declarações relacionadas com que o apóstolo claramente se refere à morte como um sono, como 1 Coríntios 15, 51, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 15. Uma vez que não existe consciência na morte, diz aqui o comentário, portanto, numa percepção de laço de tempo, a manhã da ressurreição parecerá aos que se foram como ocorrendo no momento seguinte à morte. Então, muito claro, sem nenhuma dúvida, aquilo que o apóstolo Paulo queria dizer. Então, se nós considerarmos esse texto com outras declarações do apóstolo e outras declarações da Bíblia, não resta nenhuma dúvida de que Paulo não estava falando de vida após a morte, mas Paulo estava falando deste partir e estar com Cristo, era participar do sofrimento de Cristo, se assim ele fosse chamado para a morte, que ele honrasse e glorificasse o nome do Senhor Jesus. E desta maneira, colocamos assim um ponto final na lição da terça-feira.